Como missionário, o apóstolo Paulo, ele desejava proclamar ao mundo a mensagem da graça, a mensagem da justificação. Então, desde o capítulo de número 1, Paulo vem falando a respeito da justificação. O que é a justificação? A justificação é que todo aquele que crê em Jesus como único Senhor e Salvador, perante o tribunal de Deus foi justificado. Deus tem um tribunal e nesse tribunal ele nos declara justos. Não porque somos justos, mas porque Cristo Jesus, que é o justo, morreu na cruz em nosso lugar. Amém, queridos? Então nós estamos em união com Cristo. E por causa dessa união com Cristo nós somos justificados. Paulo vem falando sobre isso desde o capítulo de número 1 de Romanos. Agora nós vamos para o capítulo de número 6. Romanos, capítulo de número 6. Vamos ler do verso 1 até o verso de número 23. Pelo menos uma vez no mês nós temos pregado em Romanos. Se você deseja ver as pregações anteriores, é só entrar no YouTube, procurar lá, Primeira IPB Rancharia, e lá você vai encontrar todas as mensagens que nós já pregamos aqui em Romanos. Romanos, capítulo de número 6, a partir do verso de número 1. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pedir para o pessoal, se possível, desligar o retorno. Acho que para a igreja não faz muita diferença, mas
para quem está aqui faz, porque eu fico ouvindo o eco, né, da minha própria voz. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, pela tua santa palavra, e pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações pela palavra, dá-nos entendimento, Pai, das Escrituras. Pai bendito, que não haja confusão, mas que haja entendimento e crescimento espiritual. Senhor, que o inimigo seja repreendido em nome de Jesus Cristo, que sejam destruídas as obras do diabo, que todo engano de Satanás seja desfeito, que teu povo caminhe na luz das Escrituras. Ó Deus amado, fala com o teu povo agora, edifica e fortaleça a tua igreja. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Meus irmãos, nós chegamos ao capítulo 6 de Romanos. Como nós já dissemos, o apóstolo Paulo era um missionário. E como missionário, o apóstolo Paulo, ele sentia a urgência de anunciar ao mundo a salvação pela graça, a justificação pela graça. Ou seja, não há méritos nossos na salvação. A salvação é uma obra da inteira livre graça de Deus. Não somos salvos por obras de caridade, não somos salvos por obras de obediência à lei, somos salvos pela fé em Cristo Jesus. E Paulo deixa isso muito claro aqui na Epístola aos Romanos. Desde o capítulo 1, Paulo vem argumentando que a salvação é pura e livre graça. Nós já vimos em textos anteriores, como os irmãos podem ver ali o capítulo 5, o verso de número 20, veja ali, capítulo 5, verso de número 20, diz assim: sobreveio a lei para que ocultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos ler juntos, meus irmãos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Com isso, meus irmãos, e com outros textos, né, unidos a outros textos que nós já vimos, o apóstolo Paulo, ele procura argumentar que Jesus, ele já pagou pelos nossos pecados. Jesus pagou pelos nossos pecados, quando ele morreu na cruz. Ainda que alguém tenha cometido pecados muito grandes, ou graves pecados, deve crer que Jesus pagou pelos seus pecados. Amém, meus irmãos? Não há pecado tão grande, não há faltas tão grandes que Cristo não possa perdoar. Nós temos dificuldades em perdoar pessoas. Algumas pessoas nós olhamos e dizemos: olha, essa pessoa merece o inferno, essa pessoa merece a condenação. Mas a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus como único Senhor e Salvador, recebe dele o perdão. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. As Escrituras são bem claras nisso. E é interessante que Paulo, ele nos mostra que Jesus, ele pagou pelos nossos pecados do passado, do presente e do futuro. A salvação é pela graça. Jesus não pagou apenas pelos pecados que você já cometeu. O sangue de Cristo é suficiente e eficaz para pagar por todos os nossos pecados, mesmo pelos pecados que nós ainda não cometemos. Então, todo aquele que crê em Jesus como suficiente Salvador, está salvo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma condenação. Por quê? Porque Ele já pagou por todos os nossos pecados. Isso, meus irmãos, é maravilhoso. E com isso, Paulo procura nos dar, as Escrituras procuram nos dar, a segurança da salvação. A salvação é um ato da graça de Deus para todos os crentes. Uma vez na graça, sempre na graça. A graça, ela é incondicional. O amor de Deus é incondicional. Bom, diante disso, algumas pessoas podem querer se aproveitar da graça. Diante disso, alguém pode dizer: se Jesus pagou por todos os meus pecados,
do presente, do passado e do futuro. Se aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Se é assim, então, eu vou pecar. Se é assim, então, eu estou livre para pecar. Se é assim, então, eu posso pecar à vontade. E, meus irmãos, esse argumento, ele existe ainda hoje. É o argumento usado pelos universalistas. Os universalistas são aqueles que dizem que Jesus morreu por todos os homens e pagou pelo pecado de todos, e não há mais condenação. Os universalistas, eles dizem, Deus é amor e não existe o inferno, porque Cristo pagou por todos os pecados de todos os homens. Mas, meus irmãos, Paulo vai mostrar que não é bem assim. Paulo vai mostrar que não é bem assim. Então, diante desse contexto difícil, vamos ver os argumentos do apóstolo Paulo em 2 pontos, amada igreja. O primeiro ponto é que a graça não é liberdade para o pecado. A graça não é liberdade para o pecado. Certa vez me contaram a história de que encontraram uma pessoa de determinada igreja numa farra. Aí disseram assim a essa pessoa, mas você não é crente? E essa pessoa disse assim, não, agora eu sou presbiteriano. A salvação é pela graça. A salvação é pela graça. Só que, meus irmãos, nós presbiterianos, nós não cremos assim. Aqueles que Deus salvou pela graça, Deus lhes deu também a graça da santificação. Amém, igreja? Veja só, se Jesus pagou pelos nossos pecados, se a salvação é pela graça, podemos pecar? A resposta do apóstolo Paulo é um sonoro não. Veja ali o verso de número 1 do capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ou seja, se onde abunda o pecado, Deus faz superabundar a sua graça, nós vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo responde, de modo nenhum, de modo nenhum. Veja o capítulo 6, o verso de número 15. E daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Paulo responde, de modo nenhum. E no capítulo 3, meus irmãos, no versículo de número 8, o apóstolo Paulo diz que todos aqueles que sustentam que a graça é liberdade para o pecado, todos estes serão justamente condenados pelo tribunal de Deus. Algumas pessoas dizem, vou pecar porque Deus perdoa, Ele é amor. E vão para a farra, porque creem que Deus irá perdoá-los. Tais pessoas não conhecem a Deus, estão brincando com Ele. De fato, Ele é amor, mas Deus também, Ele é juiz. Aliás, as Escrituras o tempo todo nos apresentam um Deus amoroso, mas um Deus que é juiz e que julgará o mundo. Os que receberam a graça da justificação, aqueles que receberam o perdão judicial de Deus, não devem se entregar ao pecado, porque a graça não é liberdade para pecar. Nos lembramos, meus irmãos, da mulher adúltera que foi trazida à presença de Jesus. Aquela mulher era uma mulher pecadora. Jesus a perdoou, Jesus a justificou, mas ele também advertiu a mulher dizendo, vá e não peques mais. A graça não é liberdade para pecar. A pessoa que pensa, vou pecar, que Deus perdoa, e vive pecando deliberadamente, deve ter a convicção de que será condenada perante o tribunal de Deus. Eu convido os irmãos a deixarem marcado aí Romanos capítulo de número 6. Peço aos irmãos que caminhem comigo lá para Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus capítulo de número 10. A partir do verso de número 26. Não sabemos quem escreveu Hebreus, provavelmente foi também o apóstolo Paulo,
mas o autor de Hebreus, de fato, não é conhecido. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 26, diz assim: porque se vivermos deliberadamente no pecado, ou seja, se nós nos entregarmos ao pecado, de maneira consciente, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Olha, meus irmãos, o que o autor de Hebreus está dizendo. Ele está dizendo que Cristo morreu de fato na cruz pelos nossos pecados. Mas se alguém se entrega deliberadamente ao pecado, essa pessoa não será perdoada. O sangue de Cristo não fará expiação por estes pecados. Veja o verso 27. Pelo contrário, no lugar de salvação, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Quanto mais severo castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos deixa claro que a graça, ela não é liberdade para o pecado. A graça, ela não é libertina. Existem 2 tipos, meus irmãos, de liberalismo. 2 tipos bem conhecidos. Existe o liberalismo teológico e existe o liberalismo moral. O liberalismo teológico é aquele que distorce as Escrituras. E o liberalismo moral são aquelas pessoas que conhecem as Escrituras, mas mesmo assim insistem em viver no pecado. O pecado, ele é a quebra da lei de Deus. E o fato de estarmos sob a graça e não mais sob a lei, não nos dá liberdade para vivermos no pecado. Pelo contrário, nós somos chamados a vivermos em santidade. A segunda coisa que o apóstolo Paulo nos mostra, meus irmãos, em Romanos 6, deixa a sua Bíblia aberta em Romanos 6, é que a graça nos colocou em união com Cristo, consequentemente em oposição ao pecado. A graça nos colocou em união com Cristo, consequentemente em oposição ao pecado. Quando uma pessoa se casa, ela se torna uma só carne com aquele ou com aquela com quem casou-se. Quem se une a Cristo se torna um só espírito com Cristo. Os irmãos estão compreendendo? Quando você é solteiro, você é relativamente livre, mas uma vez que você está casado, você está preso ali no seu casamento. Uma prisão no bom sentido. Aqueles que se uniram a Cristo, eles estão casados com Cristo. Eles estão unidos agora a Cristo Jesus. E aqueles que estão unidos a Cristo, eles não têm mais a vida de solteiro no pecado. Agora a nossa vida, ela é com Cristo. Não temos nenhuma relação mais com o pecado. Os irmãos estão compreendendo? Não há liberdade para pecar. Agora nós estamos casados com Cristo Jesus. Paulo argumenta, meus irmãos, que a relação do verdadeiro crente, ela é antagônica em relação ao pecado. O verdadeiro crente agora está em união com Jesus. Como podemos estar em união com Cristo e em união com o pecado? Isso é impossível. Por isso o apóstolo Paulo, ele usa algumas imagens para nos mostrar essa realidade. Paulo usa aqui nesse texto pelo menos 5 imagens. A primeira imagem que ele usa é a imagem do batismo. Veja ali o verso de número 3. Paulo vai dizer: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados com Cristo,
batizados em Cristo. Em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O apóstolo Paulo nos mostra que no dia do nosso batismo, nós fomos unidos com Cristo Jesus. E essa união com Cristo, por meio do batismo, nos colocou em oposição ao pecado. O que significa, meus irmãos, o batismo? Quando nós olhamos para Ezequiel, nós vemos que, Ezequiel capítulo 36, nós vemos que o batismo significa limpeza, significa purificação. Antes nós vivíamos sujos no pecado, mas agora nós estamos limpos. Amém, meus irmãos? Se nós fomos limpos, como vamos nos entregar então ao pecado, à sujeira do pecado? Não podemos fazer isso. Agora nós estamos em união com Cristo. Paulo passa então da imagem do batismo para duas imagens mais fortes: a imagem da morte e da ressurreição. Em união com Cristo, a nossa união com Cristo é tão profunda que Paulo diz: no dia em que Cristo morreu, nós também morremos com ele para o pecado. Mas no dia em que ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele para uma nova vida de santidade. Por isso, no final do verso de número 4, ele diz: andemos em novidade de vida. Outra imagem que o apóstolo Paulo usa é a imagem da crucificação. Assim como Cristo foi crucificado, nós também, unidos a Cristo, fomos crucificados com ele. Meus irmãos, Paulo vai dizer que nós morremos então para o pecado. Uma outra imagem que o apóstolo Paulo usa a partir do verso de número 12 é a imagem do reino. Se você observar o versículo 12, ele vai dizer: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. O argumento de Paulo é que antes nós estávamos no reino do pecado e servíamos ao rei pecado. O nosso corpo, todo o nosso ser, servia ao rei pecado. Mas agora nós não estamos mais no reino do pecado. Agora nós estamos no reino de Cristo Jesus. E servimos a Cristo Jesus em santidade, em justiça. Uma outra imagem que o apóstolo Paulo usa é a imagem da escravidão e da libertação. Paulo diz que o escravo, essa imagem ele usa a partir do verso de número 15 até o verso de número 23. Paulo vai dizer que o escravo, ele serve ao seu senhor. O escravo, ele se entrega ao serviço do seu senhor. E antes, meus irmãos, nós éramos escravos do pecado, e então nós servíamos ao pecado, mas Cristo, ele nos libertou. Quando a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, é a libertação do pecado. Agora nós não somos mais escravos do pecado, agora nós somos escravos de Cristo, e então nós servimos a Cristo em santidade. Amém, igreja? Veja que Paulo usa essas imagens, a imagem do batismo. Por essa imagem, Paulo nos mostra que nós fomos unidos a Cristo. A imagem da morte e da ressurreição. Nós morremos para o pecado com Cristo e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida de santidade. A imagem da crucificação. Nós fomos crucificados em união com Cristo. E assim nós morremos para o pecado. A imagem do reino. Antes nós estávamos no reino do pecado e agora nós estamos no reino de Cristo. A imagem da escravidão e da libertação. Antes nós éramos escravos do pecado, mas nós fomos libertos por Cristo e agora temos um novo Senhor que é Cristo, um Senhor que vive em santidade e que nos faz viver em santidade. Todas essas imagens, meus irmãos, apontam para onde estávamos e para onde estamos agora.
A graça nos fez um com Cristo. A graça nos colocou em oposição ao pecado. Aqueles que permanecem no pecado dão evidências de que não estão em união com Cristo. O crente que foi verdadeiramente justificado não permanecerá no pecado. O restante das Escrituras nos mostram que os verdadeiros crentes justificados têm nojo do pecado, têm aversão ao pecado, entenderam o quanto o pecado ofende a Deus e lutam contra o pecado. O crente que foi verdadeiramente justificado tem vergonha da sua vida passada. Veja o verso de número 21, Romanos capítulo 6, verso 21. Naquele tempo em que nós éramos escravos do pecado, que resultados colhemos? Somente as coisas de que agora nos envergonhamos. Porque o fim dessas coisas é a morte. O apóstolo Paulo vai dizer em outro texto, 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, que o crente verdadeiro, ele esmurra o seu corpo e luta contra si mesmo para não cometer o pecado, porque o pecado ofende ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Então, meus irmãos, olhe para o data show. Já que a salvação é pela graça, podemos pecar? De modo nenhum. O apóstolo Paulo diz isso tanto no versículo de número 1, quanto no versículo de número 15. Para concluir, igreja, queremos dizer aqui algumas coisas negativas e outras positivas da graça em relação ao pecado. Negativamente, antes de conhecermos a Jesus, vivíamos para o pecado, o nosso velho homem. Estávamos no reino do pecado, servíamos o pecado, oferecíamos os nossos membros, o nosso corpo ao pecado. E o nosso salário, o salário que estava destinado a nós, era a morte. Esse era o nosso estado, embora não tínhamos plena consciência dele. Veja o que o apóstolo Paulo diz no verso de número 23, a parte A, ele diz: porque o salário do pecado é a morte. Esta é a justa retribuição de Deus, a justa retribuição de Deus àqueles que estão vivendo no pecado. Mas agora, meus irmãos, agora, positivamente, todo aquele que crê em Jesus recebe gratuitamente da parte de Deus o perdão e a salvação. Amém, igreja? Positivamente, nós estamos em união com Cristo. Agora nós somos discípulos de Cristo. A palavra discípulo significa alunos. Nós somos alunos de Cristo. Em união com Cristo nós caminhamos. Ele nos libertou da escravidão do pecado. Ele nos libertou do poder do pecado. Veja o verso de número 14. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Então, queridos irmãos, o que devemos fazer? Veja o que o apóstolo Paulo diz, vou ler aqui alguns versículos. Final do verso de número 4. Andemos nós em novidade de vida. Amém, igreja? Andemos nós em novidade de vida. É uma nova vida. É uma nova vida. Aquele que bebia, que se embriagava, não se embriaga mais. Aquele que mentia, agora fala a verdade. Aquele que sentia ódio, agora ama, como Cristo. É uma nova vida. Uma vida, meus irmãos, de santidade. Verso de número 6, a última frase do verso 6. Não sirvamos o pecado como escravos. Agora nós não somos mais servos do pecado, nós somos servos de Cristo. Verso de número 11.
assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Agostinho de Hipona foi um homem que se prostituiu muito. E um dia ele encontrou uma das mulheres com quem ele saía antes da sua conversão. E ela disse: Agostinho, Agostinho, sou eu, Agostinho. Lembra-se de mim? Ele olhou para ela e disse: eu não sou mais aquele Agostinho. Sou uma nova pessoa. Agora uma nova vida. Uma vida transformada. Eu não sou mais aquele Agostinho. Você não me conhece como você me conhecia. Os irmãos estão compreendendo? É isso que Cristo faz, meus irmãos. Cristo nos transforma completamente. Nos transforma de dentro para fora. Conversão é isso. Mudança de mente, mudança de coração. Há uma transformação completa, uma transformação real. Verso de número 19, meio do verso de número 19 em diante, o final do verso 19 diz assim: oferecei agora os vossos membros, ou seja, os membros do seu corpo, para servirem à justiça, para a santificação. Verso 22, agora porém libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos aqueles que permanecem no pecado dão evidências de que não estão em união com Cristo, mas todos aqueles que se santificam dão evidências de que estão em real união com Cristo. E aí, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Feche seus olhos. Coloque seu coração diante de Deus. Cada um avalie a sua própria vida, suas próprias ações. Cristo, Ele tem para nós a graça, mas a graça vem acompanhada de santidade. Ore ao Senhor, para que Ele expulse o pecado da sua vida e do seu coração. Como nós cantamos, reina em mim, que Cristo reine em nossas vidas. Não estamos mais no reino do pecado, agora estamos no reino de Cristo. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo nós oramos, Senhor. O inimigo procura trazer confusão, trazer engano. Ou, Senhor, o inimigo nos prende na lei, nos ensinando que somos salvos pela obediência completa à lei. Ou o inimigo nos procura mal compreender, nos procura fazer entender, mal compreender a graça, para que nos entreguemos ao pecado. Pai amado, em nome de Jesus, que possamos compreender a Tua palavra. Somos salvos pela graça, mas para uma vida de santidade. Ó Deus amado, que nós possamos nos apropriar dessa nova vida. Que possamos de fato, Senhor, caminhar em união com Cristo. Ó Deus amado, dá poder ao Teu povo para vencer o pecado, para resistir às tentações. Dá, Senhor, poder ao Teu povo para glorificar o Teu nome através de uma vida santa, ó Deus. Pai bendito, nós oramos por toda a igreja. A igreja tem sofrido muitos ataques. O mundo quer imprimir a sua cultura à igreja, fazendo com que a igreja se acomode ao pecado. Mas, Senhor, nós que conhecemos a graça, não podemos de modo nenhum
viver no pecado. Pelo contrário, que a nossa vida seja de santidade. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos.